Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para divulgarmos mais um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Meus queridos inscritos, eu estou extremamente alegre, feliz com vocês. Vocês são nota 1000, vocês são incríveis. Todos os meus inscritos, graças a Deus, vêm no meu canal para ou comenta alguma coisa boa ou não comenta nada, mas crítica jamais. Eu agradeço a Deus todo dia por vocês, meus queridos. Eu acho interessante que, graças a Deus, os meus queridos inscritos, eles estão entendendo que o nosso irmão Alberto, ele não está aqui para criticar A ou B, só o sistema religioso. E também incentivar as pessoas a estudar a Bíblia e a entender a Bíblia. Esse é o meu intuito. Então, meus queridos, eu vou estar sempre buscando temas ao qual possa incentivar as pessoas a estudar a Bíblia da maneira correta. Eu fiz algumas anotações aqui, porque como é algo novo, eu não posso me esquecer. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Antes de qualquer coisa, ao você visualizar os meus vídeos, faça um favor, meu querido. Eu sei que vocês fazem, mas incentiva os outros a fazer. Deixa o seu like, não é? Porque com os likes, o YouTube vai transmitir a outras pessoas esses ensinamentos. Eu não estou preocupado com inscritos. Preste bem atenção no que eu vou falar. Agradeça a Deus pelos meus inscritos, mas eu não estou preocupado em alcançar um nível de inscritos para começar a ser monetizado. Meu querido, eu tenho meu trabalho. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou estar aposentado e eu não preciso, eu não tenho filho para dar comida, eu não tenho neto para dar comida, é só eu e minha esposa. Minha esposa trabalha, não é? Ela é funcionária pública e ganha muito bem. E o nosso irmão Alberto Lírio, eu também tenho, graças a Deus, as minhas fontes de renda. Graças ao meu bom Deus, eu não preciso de 1 milhão, eu não preciso de 500 mil, eu não preciso de 100 mil reais, eu não preciso de 5 mil, 10 mil, eu só preciso do meu salário para me sobreviver. Então não tem por que eu ficar inventando história para enganar as pessoas, igual muitos líderes religiosos estão fazendo, e alguns engraçadinhos também, que se dizem da graça, mas na verdade estão querendo até mesmo criticando os ensinadores da graça, quem sabe para obter escrito. Não, o papel dos ensinadores da graça não é isso. Nós da graça, aqueles que estão bem intencionados, nós falamos sobre a graça de Deus para incentivar as pessoas a estudar a Bíblia da maneira certa. Esse é o nosso papel. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like. Também faça uma coisa muito importante. Quando você se inscrever, você aperte o sininho de notificação, tá bom, meu querido? Então, eu quero aqui, meus queridos, é um vídeo rápido, eu não peguei minha Bíblia, não estou com a Bíblia aqui, só mesmo com algumas anotações. A primeira coisa que eu quero falar, você quer saber as respostas das suas perguntas? Por que eu estou falando assim? Porque todos nós não temos as nossas indagações, todos nós não temos as nossas perguntas. Então, você quer saber a resposta de todas as indagações que você faz, mesmo você sendo da graça, mesmo você sendo filho de Deus, mas estando em carne aqui para viver um tempo. Você quer a resposta dessas perguntas? Então pergunte ao dono do projeto. Qual dono do projeto? Pergunte a Deus, que projetou a sua vida para você estar aqui. Antes mesmo de você existir aqui como carne, você já era um projeto de Deus antes de vir aqui. Então, meu querido, então você quer saber as respostas das suas perguntas? Isso é principalmente para nós que estamos em graça. E depois vai servir para aqueles que ainda estão procurando o entendimento na graça. Então, por que eu falo isso? Porque Deus, ele conhece todas as linguagens do mundo. Pode ser a mais simples até a mais sofisticada. Deus, ele é
o dono, ele é o projetista, ele conhece todas as línguas do mundo. Então, coloque, meu querido, preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Coloque o entendimento como o espírito da prova. Você me entendeu? Você me ouviu bem? Coloque no seu comentário aí se você entendeu ou está entendendo ou não as palavras que o irmão Alberto coloca no YouTube, as palavras que o irmão Alberto coloca no seu canal, no canal do nosso irmão Alberto no YouTube. Então, comente aí, tá bom? Mas deixa o seu like. Quanto mais like você der, melhor. É só pelo fato da palavra, do ensinamento, chegar para outras pessoas, tá, meu querido? Esquece esse negócio de inscrito. Porque quem se inscreve no canal do nosso irmão Alberto é só aqueles que realmente concordam com o que eu falo. Quem não concorda não precisa se inscrever. Você que entra no meu canal para criticar, você pode criticar, mas se você não gostar, não tem por que você se inscrever e ficar inscrito. Você pode se desinscrever, meu querido. Não estou sendo, eu sou extremamente cuidadoso, procuro ser nas palavras para não prejudicar ninguém, nem mesmo nas palavras. Agora, é impossível a gente falar da graça de Deus sem falar contra o sistema. Lembra que Jesus fez com Nicodemos? Lembra o que Jesus fez com os sacerdotes e sumos sacerdotes? Lembra o que Jesus fez com os fariseus, com os saduceus, com os hipócritas? Então, Jesus tolerava pessoas, mas Jesus não tolerava sistema, não tolerava religião. Se você pensa que Cristo é a favor da religião, você caiu do cavalo. Cristo não é a favor de religião, nunca foi e nunca será. Tanto que o próprio Cristo, os discípulos, os apóstolos, nunca mencionaram nome de religião. Então você me pergunta, então, Alberto, por que existe tanta religião? Porque o homem criou a religião no intuito de prender as pessoas, escravizar as pessoas para sustentar eles e as suas famílias ao longo dos anos, ao longo dos séculos, meus queridos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Nós já estamos há 2 milênios, 20 séculos depois de Jesus Cristo. O que tem acontecido? Até hoje, muita gente está escravizada pelo sistema religioso. Eu vou repetir aqui, meu querido. Coloque o entendimento como o espírito da prova. Aquelas indagações que você tem dentro de si, como eu tenho. Talvez no passado eu tinha mais indagações. Antes de eu entender a graça de Deus, eu tinha mais indagações sobre religião. Hoje não. Hoje eu tenho menos indagação, porque eu passei a compreender a graça de Deus. Outra coisa, você já percebeu em que mundo que você vive? Você já percebeu isso? Qual é o mundo que as pessoas estão vivendo? Você acha que é só na igreja evangélica que tem a Bíblia, por exemplo? Então você percebeu, irmão, que em mundo você vive, em que mundo que nós estamos vivendo? Então, todas as denominações, religiões do mundo, eles têm a Bíblia. Então, por que será então? Se você for na católica, tem a Bíblia. Se você for na espírita, tem a Bíblia. Se você for na religião evangélica, tem a Bíblia. Se você for no candomblé, tem a Bíblia. Se você for no judaísmo, tem a Bíblia. Então, qual é o problema? Qual é o problema, então, com as interpretações que se faz da Bíblia? Porque em cada religião tem a Bíblia. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Cada um, ele interpreta a Bíblia de uma forma que lhe traga benefício próprio. Se na católica tem a Bíblia, se na religião evangélica tem a Bíblia, se no espiritismo tem a Bíblia, se no candomblé tem a Bíblia, no judaísmo tem a Bíblia, e nós poderíamos citar muitas e muitas outras. Então o que está acontecendo? Por que cada um tem uma interpretação diferente? Porque cada um vai interpretar a Bíblia de acordo com o que traz benefício próprio. Por exemplo,
A igreja evangélica, a religião evangélica, eles interpretam a Bíblia de uma forma que prende as pessoas no sistema religioso para dizimar. Mas isso está na Bíblia? Não. Bíblia, dízimo, foi dinheiro alguma vez? Não. Mas quem transformou em dinheiro? O sistema. E eles procuram se basear onde? Na Bíblia. Mas na Bíblia tem esse tipo de mandamento? Tem esse tipo de regra? Não. Dízimo na Bíblia era no Velho Testamento, debaixo da lei que Deus fez Moisés inscrever e exigir do povo para que as 11 tribos, eles então sustentassem uma, que era a levita. Mas sustentar com o quê? Com o dinheiro do salário do mês? Não. Com aquilo que os judeus plantavam, as 11 tribos, era obrigado, tinha um dever de tirar 10% das suas plantações, dos seus animais, levar para a casa do tesouro, uma espécie de almoxarifado, para sustentar os levitas. Em Deuteronômio capítulo 18, você vai ver isso, que os levitas não podiam comprar terra, não podiam cultivar terra, não podia criar boi, não podia criar qualquer tipo de animal, porque o trabalho deles era cuidar do sacerdócio, cuidar da boa ordem dos trabalhos lá no templo, que na época de Moisés ainda era um tabernáculo móvel. Foi construído um tabernáculo fixo muito depois daquele tempo. Então, meu querido, então cada uma denominação, religião, cada uma religião, eles interpretam a Bíblia da forma que eles quiserem, desde que traga benefício para si próprio. Só a partir do momento em que você começa a estudar a Bíblia por sua própria vontade, por sua conta particular, é que você começa a entender que o sistema, na verdade, eles sempre nos pregaram mentira. Então, o problema, se cada religião tem uma Bíblia, mas cada uma religião faz uma interpretação diferente, você deve perguntar. Essa é uma das perguntas que tinha dentro de mim e deve estar dentro de você. Então, por que se a Bíblia é uma só? Porque cada religião interpreta de uma forma. Interpreta da forma que vai beneficiar a eles. Então, beleza. Então, vamos ver uma coisa aqui. Pergunte, meu querido, a um cão guloso, por que ele cobra dízimo em plena graça? Ele vai ter a resposta. Qual a resposta? Qual a resposta que ele vai te dar? Ele vai citar Malaquias 3:10. Quando ele citar Malaquias 3:10, pede para ele ler todo o livro de Malaquias, principalmente o capítulo 2. Veja como é que começa o capítulo 2 de Malaquias. Olha, meu querido, o capítulo 3, a partir do versículo 8, faz parte do contexto começando desde o capítulo 1. Mas pergunte a um cão guloso por que ele cobra dízimo em plena graça, em pleno tempo depois que Jesus ressuscitou. Sabe como que eles vão interpretar? Porque quem não paga dízimo é ladrão. Aí você pergunta, meu querido, ô líder religioso, ô cão guloso, e como que você traz isso aqui para nós, Malaquias 3:10 para nosso tempo, e vocês não traz também a circuncisão? Pergunta um cão guloso por que ele, ao 8º dia, ele não faz a circuncisão do filho dele? Por que ele não corta a pele do prepúcio? Por que ele não corta a glândula do prepúcio do filho dele, do pênis? Se ele traz Malaquias 3:10, que é a ordenança da lei, ele devia trazer também aquela coisa, olho por olho e dente por dente. Ele devia trazer também aquela coisa de circuncidar os filhos. Ele não acha que ele é judeu? Ele não acha que ele é levita? Então por que dízimo, Malaquias 3:10 serve e o resto das ordenanças não serve? Você viu como é que é a coisa? Então eles estão enganando as pessoas, mas só que eles só interpretam a Bíblia, cada religião, de acordo com o que vai trazer benefício próprio. Então, outra coisa, meu querido, não é a sua religião, preste bem atenção, não é a sua religião ou a sua denominação que interfere no seu destino após a morte. Sabe por quê?
porque é mentira. Eles estão mentindo para nós. Nós já nascemos com o nosso destino traçado por Deus. Você sabia disso? A nossa religião, na verdade, o homem nem deveria ter, porque não existe um mandamento bíblico, nenhuma ordenança para que o homem tenha uma religião para decidir o futuro dele na eternidade. Não, querido. A nossa religião ou a nossa denominação, ela não interfere, não é, no nosso destino. Não, não é a nossa religião e nem a nossa denominação que interfere no nosso destino após a morte. Você sabe uma coisa? Quando você vai no Salmo 139, versículo 16, Davi está tendo uma conversa com Deus e fala assim, Salmo 139, versículo 16, você pode ler em casa. E Davi vai falar assim, Deus, antes de eu nascer no ventre da minha mãe, antes de eu vir aqui como ser humano, o meu destino já estava traçado por ti. Que Davi era esse? Era o Davi carne ou Davi espírito? Davi espírito. Quando você vai em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus fala com Jeremias, Jeremias, eu vou falar uma coisa para você, antes que você nascesse, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e as nações eu te dei por herança. Que Jeremias era aquele? Meu querido, predestinação, a predestinação não é uma coisa que não é um bicho sete cabeças, não. Meu querido, Deus, ele pode tudo. Muitos homens cães gulosos ficam aí dizendo que a predestinação é uma coisa de Calvino, é coisa de Paulo. Sabe o quê? Esses homens, eles acham que eles podem dar ordem a Deus. Meu querido, salvação é prerrogativa única e exclusiva de Deus. Eu, você, ninguém tem a capacidade de fazer uma prerrogativa que é do nosso Criador e imputar na mente de ninguém ou imputar na vida de alguém. Não, meu querido. Quando você vai em Romanos, você vai ler em casa, estudar em casa, no capítulo 8, do 28 ao 30, está escrito lá que Deus, quem ele chamou, ele predestinou. Quem ele predestinou, ele justificou. Eu gosto da palavra predestinar. Por quê? Porque isso mostra a grandiosidade de Deus. Quando você vai em Efésios 1, 3 ao 14, você vê ali, de novo, uma predestinação. Uma coisa que é exclusiva de Deus. Queiram alguns negar isso ou não, o problema é deles, mas eu acredito que Deus tem esse poder, que Deus tem sim a capacidade de pré-ordenar ou predestinar as pessoas, os seus filhos, ou para uma coisa ou para outra. Olha outra coisa interessante, os dons espirituais e as interpretações erradas que eles fazem, o sistema faz. Eles interpretam a Bíblia de forma que eles querem entender, não é a forma que o Criador entende, a forma que o Jesus, o Filho de Deus, entende, mas é a forma que eles querem. Você sabia, meus queridos, que como cristão, as suas perguntas ainda não foram respondidas porque você tem feito essa pergunta ao engenheiro errado? Você está entendendo o que eu estou falando? Muitas das suas perguntas ainda não foram respondidas, mesmo como cristão que você é, porque você tem feito ela a pessoa errada. Se você quer saber alguma coisa sobre engenharia, você vai perguntar a quem? Ao engenheiro. Claro. Se você quer saber alguma resposta de engenharia, você vai perguntar ao engenheiro. Se você quer saber a resposta sobre pescaria, você tem que perguntar a quem? O pescador. Se você quer saber a resposta sobre Bíblia, você tem que perguntar a quem? Você tem que perguntar a um estudante da Bíblia responsável, que tenha responsabilidade. Pergunte a um congoloso se o dízimo é bíblico ou não. Ele vai dizer que é, mas ele não vai provar dentro da Bíblia para você que o dízimo vale para nós na graça. Pergunte ao cão guloso se oração no monte ainda é válido. Ele vai dizer que sim, mas Jesus disse que não. João 4. Pergunte a um cão guloso se o crente ele tem que frequentar templo para ele ter características de filho de Deus. O cão guloso vai dizer que sim,
Mas Jesus vai dizer que não. Então, se você quer a resposta das perguntas corretas, pergunte à pessoa certa. Toda vez que você tem dúvida com alguma coisa, que você pergunta ao cão guloso, ele vai responder de uma forma que ele seja beneficiado com aquela resposta. Então, meu querido, você quer saber a resposta certa sobre Atos capítulo 2? O que é Atos 2? A descida do Espírito Santo. O que é 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 13? O que é? Fala sobre as línguas estranhas. Meu querido, pergunte ao Criador. Você quer saber a resposta certa? O que era aquilo ali que aconteceu em Atos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13? Procure saber certinho, mas pergunta ao Criador. Você sabia que ali em Atos 2 tinha 16 nações, pelo menos, reunidas, nações diferentes, cada um falando o seu idioma? Hoje a igreja evangélica, eles falam encontro de pentecostais, encontro de poder, e lá tem um monte de gente falando que estão falando a língua dos anjos, mas eles estão falando, pula, grita, mas eles não interpretam, não sabem nem o que estão fazendo. Lá em Atos 2, cada nação falava a sua própria língua. E aí foi variedade de línguas. Então, por isso que Paulo falou, se alguém falar em língua estranha, tem que ter um intérprete. Por quê? Como que um americano vai vir na minha igreja aqui no Espírito Santo, se lá ninguém sabe falar inglês, o americano, como que ele vai pregar? Como que ele vai ensinar na língua dele, no inglês, se não tiver ninguém preparado para interpretar? Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que fala em língua estranha, quer dizer, no seu idioma. Mas se não tem ninguém para interpretar, ele vai estar falando em espírito com Deus, porque Deus sabe, porque Deus é conhecedor de todos os idiomas. Mas Paulo falou o quê? Mas a igreja, ela não vai ser edificada. Por que não vai ser edificada? Porque não tem ninguém para interpretar aquela língua que o americano está falando. Não tem ninguém para interpretar aquela língua que o francês está falando. Não tem ninguém para interpretar aquela língua que o argentino está falando. Não tem ninguém para interpretar aquela língua que o africano, na língua nativa dele, claro que na África existe muitos lugares lá, muitos países dentro do continente africano que falam a língua portuguesa. Por exemplo, Moçambique, não é? Então é uma delas, tem várias, né? Então, meu querido, interpretação de língua não tem nada a ver com aquilo que a igreja evangélica faz, meu querido. Pergunte se ele falar, eu estou falando a língua dos anjos. Pergunta a ele, mas você entendeu o que você está falando? Ele fala, não. Meu querido, como que o cara diz que está falando a língua dos anjos, mas nem ele sabe o que significa? Então, meu querido, falar em línguas e interpretar línguas não tem nada a ver com aquilo que a igreja evangélica pensa. Então, ali em Atos 2, estava reunido 16 nações. Alguém surgiu lá e falou assim, esse pessoal estão tudo doido. Eles estão doidos a essa hora da manhã, quer dizer, 9 horas da manhã, não é? A terceira hora do dia. Como que o pessoal estão tudo doido? Aí Pedro fala, não, esse povo não está tão doido, não. Aqui, eles estão cumprindo aquilo que Joel falou, que nos últimos dias, não é? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, estava 16 nações, pelo menos, ali reunidas, você pode olhar isso em Atos 2. Então, cada um falava na sua língua pátria, na sua língua nativa. Então, alguém não entendeu o que estava acontecendo. Então, para eles eram todos judeus, tinham que falar a mesma língua. Não, mas aí vem ser explicado depois. Então, Paulo explica isso no primeiro capítulo de 1 Coríntios 12 e também 1 Coríntios 13. Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não é? Mas se não tivesse amor, nada seria. Então, meu querido, a gente tem que prestar muita atenção, porque a igreja evangélica, eles fazem de tudo para enganar as pessoas. As pessoas rodopiam, gritam, gesticulam e tal, e muitas vezes a igreja não entendeu nada. Por quê?
Ele não falou nem americano, ele não falou inglês, ele não falou francês, ele não falou espanhol, ele não falou, sei lá, tantas línguas no mundo, não é? Mas ele não falou, então não há como interpretar. Como que você vai interpretar uma língua dos anjos? Talvez uma língua dos anjos, eles nem sabem o que. O anjo fala que língua? Hebraico? Aramaico? Grego? Que língua que o anjo fala? Meus queridos, interpretação de língua é quando alguém falar ali aquelas línguas, tem que falar de acordo com aquilo que a Bíblia fala, está ensinando. Então, o que acontece, meus queridos? Então, você só vai obter resposta certa a partir do momento que você perguntar à pessoa certa. Para você saber a sua resposta sobre as línguas, você tem que perguntar ao criador delas, ao criador do idioma. Então, como que você vai saber? Perguntando a pessoa certa. O que era, meu querido? Então, aquilo que acontecia ali em Atos 2, 16 nações estavam reunidas e ali, como não tinha ninguém para fazer essa parte, muita gente achava que eles estavam doidos. Agora, você realmente conhece os movimentos religiosos ao qual você pertence? Com certeza não sabe. Então, procure entender, procure saber sobre a verdadeira origem do pentecostalismo, do movimento pentecostal. Procure saber sobre o verdadeiro movimento luterano. Procure saber sobre o verdadeiro movimento calvinista. Procure saber sobre outros e outros mais. Você vai ficar de queixo caído. Você vai descobrir quantas violências, quantas mortes que houve para depois surgir esses movimentos. E você acha que é diferente de hoje? Meu querido, hoje, muitos que dizem cristãos, eles estão se comendo, eles estão se destruindo. É um tal de falar mal do outro, é um tal de querer falar melhor do que o outro. Tem briga de pregadores. Esse movimento no Brasil, aí, que durante muito tempo se sustentou e agora está caindo abaixo, porque Deus, ele não se engana e Deus não deixa ninguém enganado. Naquele movimento, meus queridos, que tinha lá em Santa Catarina, lá no sul do país, meu querido, aquilo lá, para o cara pregar ali naquele palanque, ele tinha que pagar. Por que tinha que pagar? Porque quando o cara pagava ali, pregava ali, o cara explodia no mundo inteiro. Então aquilo ali era uma vitrine. Aonde que você encontra Deus nisso aí? Você, por acaso, você vê Deus nisso aí? Então pesquise sobre esses movimentos, não é? O próprio movimento pentecostal, não é? Muitas vidas foram mortas, muitas violências aconteceram. O próprio movimento calvinista, luterano, não é? Esses movimentos pentecostais que existem, procure saber realmente a origem. Procure, vai lá, pega a raiz. Aí sabe o que vem à mente nossa? Jesus nunca nos ensinou, nunca, que para a gente ser filho dele, nós precisamos passar pela religião. Muito pelo contrário. A gente nasce sem religião. Você nasce nu, sem religião. Até que alguém ensine você que você tem que ter religião. Mas você não nasce com religião. Você nasce predestinado em Deus. Mas depois que os homens fazem a gente ter uma religião. Sabe qual é o bom? Sabe qual é o bom? Bom que todo ser humano, ele nascesse, crescesse, fazendo bem para o seu semelhante e nunca entrasse numa religião, nunca entrasse numa denominação. Porque a partir do momento que ele entra numa religião, ele entra numa denominação, pronto, ali acabou. Ele começa a ficar doente emocional, psicológico, físico, porque a religião serve para fazer isso. Agora, quando você vive aqui fora da caixa, fazendo bem para o seu semelhante, fazendo justiça para o seu semelhante, ajudando o seu semelhante na hora que você pode, tendo condição você ajuda, não tendo você procura um outro meio. Esse é o verdadeiro sentido do Filho de Deus. Não é da religião, não. Esse
é a razão da gente viver aqui. Sem religião, mas com Deus aqui, ó, em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração que Jesus falou, que para ele o que vale é isso. Sem religião, mas com amor pelo próximo. Estude 1 João, capítulo, todo o livro de 1 João, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, e você vai entender o que eu estou falando. Meu querido, me ajude, tá? Se você tiver alguma sugestão de temas de estudo, não é pregação, deixa aí nos seus comentários, tá? Se você tiver alguma sugestão, fala assim, Roberto, eu queria que o irmão fizesse um vídeo sobre tal parte da Bíblia, sobre tal assunto, né? Desde que seja na graça, sobre graça, nós estaremos atendendo você com todo carinho e todo respeito. Tá bom, meu querido? Fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo. Graça e paz. Ah, meus queridos, e um abraço para todos os ensinadores da graça do nosso Brasil e também no mundo, como tem lá o nosso irmão Bruno, né? Esqueci o sobrenome dele, Bruno Mac, eu acho, né? Lá na África, que graças a Deus esses dias eu passei uma mensagem para ele, ele respondeu, tá bom? Todos os ensinadores da graça no mundo inteiro estejam com a responsabilidade de só ensinar a graça de Deus. Amém? Fique na paz, meu querido, e que tenhamos um bom final de semana, em nome do nosso Criador. Amém.